Olá pessoal, eu sou o Austin e sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Galera, essa edição que eu tenho em mãos aqui, tá? Esse livro aqui, ó. Trata-se da melhor história do Capitão América. Capitão América e Falcão contra o Império Secreto. Eu queria comentar com vocês por que eu digo que essa aqui é a melhor história do Capitão América. Bom, essa HQ foi lançada pela Salvat há alguns anos atrás, resgatando uma fase dos anos 70 do Capitão América. Então ela veio nessa coleção aqui em capa dura, tá? Lombada quadrada, certo? E ela tem o miolo todo em papel couché colorido, ok? Bom, com relação ao preço, o preço varia muito, entendeu, gente? Então, não vale a pena eu dizer para vocês o quanto eu adquiri. Porque tem várias promoções, né? Tem o preço de banca, depois elas foram relançadas em preços mais acessíveis, enfim. Mas isso aqui não vem ao caso. Bom, então essa história aqui, tá? Ela foi publicada nos anos 70 e ela traz, sem dúvida alguma, a melhor história do Capitão América. Galera, o Capitão América foi um personagem que ele foi resgatado ali pelo Stan Lee nos anos 60, né? E foi introduzido no universo Marvel. Acontece que a gente está falando dos anos 70. E os anos 70, a América vivia uma fase muito difícil, uma revolução cultural, não é? E uma crise política muito grande. Então a gente tinha tido a morte do Kennedy, não é? A gente teve a guerra do Vietnã, o escândalo Watergate ali, né, que causou a renúncia do Nixon, entendeu? Então os americanos naquela fase ali não estavam muito orgulhosos com o seu país, entendeu? Então um personagem que trazia as cores da bandeira americana, tá? Não pareceu naquele momento de bom tom. Então as vendas do Capitão América começaram a cair drasticamente, entendeu? Chegando ao ponto até de ameaçar um cancelamento do personagem, tá? Então entra em cena esse roteirista aqui, Steven Englehart, tá? O Steve, ele foi soldado, não é? E ele tinha dado baixa há alguns anos, até porque ele era ele era contundentemente contra a guerra do Vietnã, entendeu? E ele assume o título. E logo assim no início, as vendas continuaram caindo, sabe? Mas aí o que ele fez? Ele começou a criar uma história no sentido contrário. Em vez de resgatar realmente os valores, né? Os ideais que forjam, né? A persona do Capitão América, né? Porque é aquele herói que ele acredita, né? Nos princípios da América, né? O país das oportunidades, a terra da liberdade. Então ele constrói essa história aqui ao lado do Sal Buscema. O Sal Buscema, o desenhista Sal Buscema, algumas semanas atrás eu falei da melhor fase do namoro, não é? Que era desenhado pelo John Buscema. Então o Sal Buscema, ele é irmão do John Buscema. E o Sal Buscema, ele é responsável por uma das crises mais memoráveis, uma das fases mais memoráveis. Nossa, estou com crise na cabeça. Mais memoráveis do Incrível Hulk, tá? Eu prefiro como desenhista o John Buscema. Mas o Sal Buscema também é bem legal, tá? E a arte dele é clara, tá? É uma arte que não é muito sofisticada, muito detalhista, né? Mas que dá conta muito bem de uma narrativa de histórias em quadrinhos, ok? Pois é, o que essa dupla faz? Eles criam um momento aqui, o Capitão América, ele passou a adquirir uma super força, tá, gente? Ele foi envenenado por um super vilão chamado
víbora ou cobra, né? Depende da tradução. E esse veneno que foi introduzido no sangue dele, quando ele entrou, né, em contato com o soro do super soldado no corpo do Capitão América, ao invés do Capitão América morrer, né, causou um efeito colateral que deu a ele uma super força. Então, se antes ele conseguia levantar ali um fusquinha, ele agora estava levantando um caminhão, entendeu? O cara ficou muito forte. E ele estava em parceria com o Falcão. O Falcão, gente, era um atleta, né, de nível olímpico que foi, inclusive, treinado pelo Capitão América, entendeu? Então, de forma que o Falcão começou a se sentir muito diminuído, tá? Então, ele pede ao capitão que o apresente ao Pantera Negra. O Pantera Negra está nessa história, tá? Aliás, aqui a gente conta com a participação do Pantera Negra, dos X-Men, entendeu? E como Pantera Negra, que é o regente ali, o imperador de Wakanda, que é um país escondido na selva, altamente desenvolvido tecnologicamente, que ajude ele a criar alguma coisa que torne ele um super-herói mais especial, entendeu? E é aí que vai surgir as asas do Falcão, tá, galera? Essa, inclusive, é a origem, tá, das asas do Falcão, entendeu? Então, quem cria as asas do Falcão é o T'Challa, lá em Wakanda, tá? Totalmente diferente do filme que a gente viu, né? Do universo compartilhado, cinematográfico Marvel, que eu já estou cada vez mais desgostoso com relação ao que eles estão fazendo ali. Bom, então nessa fase aqui, ele, em perseguição a um super vilão chamado Saltador, num confronto público com esse indivíduo morre misteriosamente, tá? Ele sofre aí um mal súbito. E isso com diversas testemunhas que dizem então que o Capitão América matou o cara. Então ele passa a ser um fugitivo da lei, né? Os aparelhos de repressão do Estado saem então em perseguição ao Capitão América. E já começa a cair aí o símbolo, né, que ele representa. Os aparelhos de repressão que eu falo, gente, é a polícia, não é? Que sai em perseguição ao Capitão América. Tá? E ele vai conhecer um super vilão chamado Rocha Lunar. É esse cara aqui, ó. O Rocha Lunar, tá vendo? Que na minha infância ele me lembrava muito o Ultraman. Eu não sei porquê. Acho que essa máscara, né? Ele é muito parecido com o... Eu achava ele muito parecido com o Ultraman, tá vendo? E o cara é super poderoso, galera. O cara se teletransporta, o cara voa, o cara tem super força. O cara emite rajadas de raio, entendeu? Enfim, o Capitão América não dá dentro com o cara, leva uma surra do cara, entendeu? Consegue fugir, tá? Sendo que quem está por trás desse super vilão, bem como a morte do Saltador, são membros do Estado, tá, gente? Do governo. Então, nessa fuga do Capitão América, ele vai encontrar os X-Men, que vão dizer para ele que, na verdade, eles estão lidando com o mesmo inimigo, tá? Então, tem uma seita aí, uma seita maligna chamada Império Secreto. Então, várias mentes poderosas dos X-Men foram sequestrados para dar vazão à criação de uma arma que o Império Secreto está construindo, entendeu? Bom, conclusão. O Capitão América consegue, com a ajuda dos X-Men, da SHIELD, não é? Ah, a SHIELD está aqui, o Nick Fury, tá vendo? Do Pantera Negra, eles vão conseguir então desbaratar essa quadrilha
e desmascarar o líder do Império Secreto. E aí que está o negócio. Quando o líder do Império Secreto é desmascarado, isso aqui não revela para a gente, isso dá apenas a entender que esse cara é a mais alta patente política dos Estados Unidos, entendeu? Daí vocês entendem o que eu estou falando. Então essa história é a primeira vez que o Capitão América ele vai ficar tão desiludido, sabe? Tão contrariado, né? Achando que na verdade o país dele, que ele tanto amou, que ele tanto lutou, que ele tanto batalhou, é na verdade responsável por grandes males que acontecem no mundo, entendeu? Ele desiste do escudo e abandona a carreira de super-herói de Capitão América. Então essa é a primeira vez que a gente vê o Steve Rogers, né, desistindo do escudo, tá, gente? E deixando de ser Capitão América. Isso vai acontecer outras vezes, né? Inclusive a gente está vivendo agora no universo cinematográfico, quem ocupa a função é o Falcão, né, baseado numa fase da Marvel agora do século XXI, tá? E que prova, na minha maneira de ver, que o Steve Rogers é um bundão, né? Porque, veja bem, ele precisou de um super soro, né? Para ser um super-herói. E o Falcão, né, do filme que a gente vê, não precisa de super soro. Ele é um Capitão América sem super soro e assim mesmo ele é capaz de enfrentar e até de vencer, né? O Hulk, ou uma versão do Hulk, no caso ali, o Hulk vermelho, né, cara? Enfim, eu vejo lacração aí, tá, gente? Se não, me desculpem, mas eu vejo uma grande lacração aí. Ok? Mas essa história é, sem dúvida alguma, a melhor história do Capitão América, viu, galera? Ela é dinâmica, ela preenche todos os quesitos do super-heroísmo. Aqui o bom é bom, o mal é mal, entendeu, cara? O vilão é vilão. E ela tem uma contextualização bem política, sabe? Bem assim da época, né? Uma crítica muito severa ali ao país, né? As forças governamentais, entendeu? Americanas. E, por consequência, as vendas do Capitão América alavancaram, né? E ele voltou ao topo, né? De vendas ali da Casa das Ideias da Marvel, tá? E tá até hoje como um dos personagens mais celebrados, mais amados das histórias em quadrinhos, Capitão América. Ok, galera, se esse vídeo serviu para alguma coisa, eu peço que vocês deem um like para mim, tá? Aqui, se inscrevam no canal, sigam o Além do Crepúsculo e aqui embaixo vocês comentem sobre o que vocês acharam desse programinha, gente. E como eu sempre digo, a gente vai voltar a se ver.